Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Caroline Brasil, coordenadora dos cursos de pós-graduação aqui da Uninter. E hoje nós estamos aqui para conversar com vocês sobre um tema que foi muito recorrente durante a pandemia, mas que já existia aqui na Uninter, que é a gestão de equipes remotas. Você sabe qual é o desafio para gerenciar alguém que está à distância, que você não conhece presencialmente? Gerenciar uma equipe já é difícil quando a gente está todo mundo no mesmo espaço, no mesmo escritório ou no mesmo ambiente. E imagine quando a gente coloca essa gestão de equipes remotas dentro do nosso contexto. Para isso, eu conto aqui com a professora Fran. Fran, muito obrigada de ter vindo, de ter aceitado o convite para conversar sobre isso e bem-vindo ao Por Dentro da Pós, né? Muito obrigada, professora Carol. É uma alegria enorme estar aqui com vocês, com a professora Carol. Recebi esse convite, fiquei muito feliz para tratar desse tema que é um pouquinho difícil, né? A gente sabe que tem muitas questões ainda que a gente precisa evoluir, mas que nós já evoluímos muito e por conta da pandemia ainda mais, né? Então, agora a gente já tem um novo cenário. Mas a gente consegue, com certeza, ajustar, né, de acordo com as nossas necessidades. Então, para você entender, né, por que eu convidei a Fran para a gente falar justamente sobre essa gestão de equipes remotas? Ela está à frente da Escola de Polos aqui da Uninter, que cuida de toda a parte acadêmica dos nossos polos, mais de 700 polos hoje, não é, Sim, Fran, que a gente tem? 765. Mais precisamente. Mais precisamente. Vejam, pessoal, que é gente, né, espalhado pelo Brasil todo, e a gente acaba, você já fazia isso antes da pandemia, essa gestão já era remota, mais difícil, né, provavelmente, do que uma gestão interna. Primeiro, eu acho que a gente poderia começar, né, Fran, colocando o nosso telespectador, nem sempre entende, né? A gente fala polo, a gente fala vários termos aqui que para nós é tão comum, mas às vezes a pessoa nunca ouviu falar. Então vamos começar do começo. O que é um polo? Quando a gente determina aqui e fala, um polo, a gestão de polos, a escola de polos. O que é um polo, né? Ah, isso mesmo, que bacana. Vamos lá, então. O polo, prof. Carol, é assim, nós já estamos falando num contexto de educação à distância, né? Que a Uninter, ela é pioneira aí na educação à distância, tem muitos cursos nessa modalidade, então a gente fala um pouquinho desse cenário. E o polo vem contribuir, ele é uma unidade acadêmica, que muitas vezes ele é de um parceiro, né, que tem um contrato com a gente, é um empreendedor, um profissional da educação, enfim, são vários perfis de gestores que nós temos de polos. Eles abrem uma unidade acadêmica lá e ele funciona como uma faculdade, né, um braço da Uninter lá na cidade que ele está trabalhando. Então, por exemplo, nós temos 765. Dentre eles, nós temos tantos polos internacionais como os polos nacionais, mas eles também nós temos polos que são diretos da Uninter, né, que são toda a estrutura é montada pela Uninter lá naquelas localidades, e também nós temos localidades que são geridas e administradas por terceiros, que são esses nossos parceiros, que aí lá dentro desse polo funcionam as nossas atividades acadêmicas. Por exemplo, né, atendimento aos nossos alunos, captação de alunos, né, que é muito importante. Então, ele começa desde o início de divulgar a Uninter, carregar o nome, a marca da Uninter, né, ele tem esse compromisso com a gente, mas principalmente com a comunidade que ele atua, com o nosso estudante. Então, ele recebe o nosso candidato, ele faz o vestibular lá na localidade dele, e aí o aluno começa a estudar, ele também faz todo o acompanhamento até o final do ciclo acadêmico desse aluno, até a formatura, inclusive, alguns polos fazem. Tem polos que organizam formaturas lindas, né? Sim. Fazendo um parênteses aqui, a gente acompanha aí, as divulgações são realmente muito lindas. E inclusive atividades práticas, às vezes acontecem no polo de alguns cursos, né, de graduação. Nós na pós não temos muito isso, a gente tem alguns cursos da saúde. Mas acaba realmente o polo se envolvendo nisso também junto ao aluno, né? Quando precisa um estágio, eu acho que ele dá esse suporte também, né, para o estudante ali. Dá sim, principalmente em cursos específicos. Vou citar aqui Educação Física, né, que é um curso que tem prática, é um curso muito legal que a Uninter tem, e aí nesse curso eles têm práticas de campo.
que são aulas práticas mesmo, que o aluno precisa realizar, e principalmente nos cursos de licenciaturas, quase todos eles têm estágio em campos profissionais. Então, são localidades que o polo precisa, muitas vezes, fazer uma ponte com uma Secretaria de Educação, com uma prefeitura, para abrir esse campo de estágio para os nossos alunos. E você comentou, né? Muitos deles conhecem da educação e outros são apenas gestores que querem entrar nesse ramo educacional. Vem uma oportunidade de negócio, que não deixa de ser um negócio para eles, mas aí eles acabam precisando aprender essa parte acadêmica. Eu não sei se você percebe diferença nesses perfis. Há diferença na hora de fazer a gestão dessa equipe de polo, quando ele já vem da área educacional ou quando ele está entrando agora? Sim, tem muita diferença. O interessante é que depois todo mundo fica no mesmo, assim, na mesma linha, né? Aí entra o papel do meu setor, que é a escola de polos, né? Independente do perfil desses gestores e dos colaboradores, a gente tem um programa de formação permanente com todas as pessoas que atuam, né, na EAD da Uninter, principalmente com os nossos alunos, né, no cenário das suas cidades, ali nos polos. Então, o que a gente faz? A gente cria programas, faz integração desde o início ali, depois eu vou falar um pouquinho como isso funciona dentro da escola de polos, mas a gente também faz toda a formação desses profissionais. Para ele também conhecer do negócio. Exato. Né? E o que é diferente? O gestor que é empresário, que quer investir na educação, ele vem com um viés muito mais de negócios, né? Resultado, né? E isso é muito bom também, porque o polo precisa ter a sua sustentabilidade econômica, né? Enfim, e aí ele precisa valer a pena para todo mundo, né? Na verdade, né? E aí ele vem com essas competências. Às vezes ele contrata alguém, um pedagogo lá na ponta, para que, assim, até que ele entenda mais desse processo acadêmico e fique um pouquinho mais fácil. E aí tem as pessoas que trabalham no polo mesmo, que já são perfis que a gente precisa ter lá. Da secretaria, de repente. Sim, tem os orientadores educacionais que fazem essa parte acadêmica também. Então, é um grupo, né, de pessoas que trabalham lá e vão se complementando. Então, veja que esses 765 polos já vão virar milhares de pessoas, né? Se a gente colocar ali, é fácil, né? Não é difícil se tornar milhares de pessoas. Mas aí, assim, Fran, me diga uma coisa. Você acha que tem diferença? Você tem uma equipe presencial aqui que te dá o suporte. E claro que você não conseguiria fazer isso sozinha. Você precisa de pessoas junto com você para fazer toda essa gestão. Como que você trabalha com essa equipe? São duas formas diferentes, né, de gestão, eu imagino, né? Sim. Como você trabalha com essa equipe que está aqui presencial em Curitiba, com esse contato com o pessoal dos polos? Isso é bem interessante, Carol. A nossa equipe da Escola de Polos, hoje nós somos em 10 colaboradores. Né? Então, você vê que é uma equipe enxuta, né? É uma equipe enxuta ainda, é uma equipe enxuta, exatamente. Mas a gente conseguiu fazer uma organização ali de equipes que a gente tem algumas, a gente tem linhas de frente, né? Vamos chamar assim. Então, por exemplo, eu tenho uma área que se chama ali, a Escola de Polos, ela é um núcleo de formação. Então, eu falo núcleo porque ela tem várias caixinhas, né? Várias casinhas ali. E aí a gente tem uma da comunicação, que é extremamente importante. Quando você trabalha com remoto, com a distância, a comunicação, é claro, ela ainda precisa ser muito melhorada. Sim. E eu acho que ela tem que ser muito clara, né? Exatamente. Porque vamos supor, você pode imaginar que faz um comunicado oficial e manda por e-mail ou posta dentro do sistema. Para você pode ser, não, aquilo é suficiente, está tudo ali. Mas, de repente, para a pessoa que está recebendo, não, né? Para a pessoa que está recebendo. Eu acho que é algo... Eu percebo isso com os nossos alunos, com a gestão ali do curso em si, né? Às vezes a gente tem que colocar a mesma informação de diversas maneiras, em diversos lugares, para que atinja todos os alunos, ou a grande maioria deles, né? Eu imagino que você também passe por isso, né? Tem polo que só um comunicado suficiente, mas tem polo que talvez tenha que ir lá, né? E trabalhar melhor. Eu acho que começa aí, né, as diferenças, né, na gestão. Começa aí. Então, essa equipe fica responsável por esses diversos tipos de comunicação com o polo. Sim, e os diversos tipos, vou até citar alguns aqui,
Só da parte de comunicação, nós temos o comunicado, como você mencionou, que é um documento institucional, né? Ele é oficial daí, né? Oficial, institucional. Então, todas as áreas acadêmicas da Uninter, quando precisa comunicar algo, um processo que mudou acadêmico, ou uma instrução para o polo, porque as áreas também demandam, né? Uma instrução para atendimento ao nosso aluno lá na ponta, né? Um processo de estágio que mudou. Então, as áreas concentram essa informação no documento, encaminham para a escola de polos. Nós fazemos toda a formatação, colocamos uma numeração institucional, fazemos a verificação. Para depois encontrar, né? Isso, porque assim, gente, nós estamos falando aqui, mas assim, são em média, assim, 100 comunicados por semana. É muita coisa, então, gente. É muita coisa. As áreas Uninter são muito grandes, né? A Uninter é muito grande. Então, a gente demanda de muita informação que precisa ser colocada num documento, né, oficial. Então, a gente faz essa parte de comunicação formal ali do documento. Isso é postado em um sistema, um dos sistemas, né, que nós temos, perdão, um dos sistemas que nós temos acadêmico, e aí ele fica disponível para que os colaboradores de todos os polos possam entrar ali, é como se fosse um jornal eletrônico, ele entra, acessa e procura aquela informação que vai estar disponível. Aí, na comunicação também, nós temos os teleencontros, que é como se fosse... que eu até já participei de alguns. A Carol já participou. Muito legal, Exatamente. Então, os teleencontros, eles são momentos ao vivo com os polos, e eles podem entrar por meio da nossa plataforma, que se chama Univirtus, e lá eles podem fazer pergunta no chat, né, mandam sobre aquele determinado tema. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar lá o curso que a Carol coordena. A gente manda uma enquete antes para esses polos sobre coloca o tema, aquele curso, os polos respondem para a gente algumas dúvidas principais e aí a gente monta um programa lá toda terça-feira, a gente tem esse programa ao vivo com os coordenadores. Não, e é muito bacana porque aproxima. O último programa que eu participei, o anterior, o penúltimo que eu participei, foi para lançamento de curso. Então, nós tivemos o lançamento de alguns cursos novos e aí a gente se organizou, né, entre os coordenadores lá da pós, todo mundo que tinha curso novo para participar do teleencontro. E foi muito legal, porque aí a gente colocou a visão, a ideia do curso, o que a gente pensou, o que o egresso vai poder atuar, para que o polo tenha informação, porque a gente sabe quantos cursos, né, que a Uninter tem, né? Só na pós-graduação estamos com mais de 400 cursos. Então a gente sabe que não é fácil acompanhar isso também. Cada aluno chega lá perguntando de um curso, é muito difícil quem está ali na frente saber tudo sobre todos os cursos, né? Exato. Então foi muito legal para passar assim, o que é esse curso? Qual é a proposta? Qual é a ideia? E a devolutiva que eles tiveram, eles perguntaram muita coisa. Então, que tipo de empresa que eu posso oferecer esse curso? Aonde que eu posso levar? Então eu achei isso tão legal, porque eles estavam interessados em saber como trabalhar o curso lá na cidade deles, né? Que claro que a gente não tem como dizer, mas eles perguntando a gente foi respondendo, e aí eles foram, então tá, posso ir nessa empresa, naquela outra. Então eu acho que isso essa aproximação conosco, eu acho que também é muito importante, né? É uma parte mais, assim, do produto da Uninter, que nesse teleencontro eu acho que foi muito positivo, eu acho que foi bem legal. E também ficou gravado, porque nem todos acho que participam ao vivo, né? Não, nem todos. E depois acho que o pessoal, tenho dúvida, vou lá assistir de novo, né? Vou dar uma olhada. Exatamente. Acho que é legal. A gente disponibiliza depois os links, eles assistem quando podem, né? E tiram dúvida também, voltam, retomam. Então é muito legal a gente fazer esse programa e a gente faz há anos já. Nossa, sim, eu lembro, isso existe, acho que eu já estou na Uninter há algum tempo, você também, né, Fran? Acho que a gente tem mais ou menos o mesmo tempo de casa. Existe desde sempre, né? Eu acho que esse teleencontro mudou de horário, formato, mas ele sempre foi evoluindo, né? Eu acho que é um programa que foi evoluindo. Exato, até engraçado você falar, Carol, me lembrei agora, quando a gente fazia lá em 2009, eu já fazia esse programa, né? Ele tinha, era teleencontro também, se chamava, e a gente só foi modificando os horários e a forma, né, de fazer. Mas antigamente, como nós não tínhamos essas salas virtuais, né? Não, a tecnologia nem permitia, assim, né? Não também, tínhamos, né? Há tantos anos. Era diferente. Exato. Nós fazíamos num estúdio, assim como estamos agora,
E a interação do polo não era via chat, era via telefone. Isso Nós que eu ia tínhamos comentar, eu um lembro. 0800. Do mesmo jeito que os alunos ligavam naquela época para dúvida, o polo também, né? Ligava, interagia conosco, fazia perguntas ao vivo e nós colocávamos eles, né, no Viva Voz, todo mundo ouvia. Então, era muito bacana. Eu sempre gostei de dar a voz, né, a essa equipe de polo. Porque nós estamos aqui para justamente trabalhar as dúvidas que eles têm lá, né? A gente precisa facilitar o dia a dia. Então, aí um momento nostalgia, né, da gente lembrar. Mas é bom de perceber a evolução também, né? Eu acho, claro, a tecnologia ajudou muito. Hoje está muito mais fácil você fazer interação ou até a gravação disponibilizada ali. Terminou, né, o teleencontro, a gravação já está disponível. Então, isso é algo que antes era inimaginável, né? Então, mas era importante também, precisava acontecer, né? Esses momentos eu acho que era muito importante. E acho que também era a cada 15 dias, ele também não tinha uma frequência tão grande, né, no começo. Era toda semana. Toda semana era, que nós éramos cartesianos ali toda semana. Mas é importante, eu acho que é importante essa aproximação. E Fran, você acha que assim, esses polos, com essa tecnologia, a gente está falando aqui da tecnologia, ela ajudou você a fazer a gestão dessa equipe? Ou acaba atrapalhando? Existe uma resistência de usar a tecnologia? Você acha que tem algum polo, algumas situações que precisaria ser presencial para ser mais fácil? Ou o desafio era menor? Então, em alguns momentos, eu acho que o presencial ele ainda é indispensável, sabe, Carol? E tanto para os polos, quanto para as equipes nossas mesmo aqui, que respondem diretamente para a gente. Porque são qualidades ali de relacionamento que a gente não pode perder. Sim. Né? E a gente ainda precisa do contato, principalmente para uma saúde mental, para um entrosamento da pessoa. Claro, tem pessoas que são mais introvertidas, que preferem estar, né, numa tela online, ali, trabalhar com a tecnologia, mas outras precisam desse calor humano, né? Digamos assim. A gente precisa, né? Nós ficamos um tempo isolados, né? Não, e daí a gente percebeu a falta que faz, né? E, exatamente. Tivemos que trabalhar em vários programas ali com os colaboradores de polo, as questões de saúde mental mesmo, de buscar um equilíbrio, né? E isso não ficou lá. Isso tá até hoje. O que é ótimo, né? Exatamente. Então, foram uma das coisas que, lógico, ninguém queria estar tratando, né, as questões mentais ali e físicas das pessoas por conta de uma ansiedade, de uma depressão, que são doenças ali que afloraram, né? Sim, E ninguém gostaria de estar cuidando disso. Mas o bom é que a gente está cuidando. E que né? tem a possibilidade, exatamente. E que temos a possibilidade. Claro. Então isso está sendo bacana. Mas a gente sabe que tem pessoas que gostam mais e tem pessoas que gostam menos. Então, a gente tem que sempre buscar atender, né, esses polos. Por exemplo, se um polo para mim aparece com uma necessidade de uma visita, de um entrosamento ali, a gente vai organizar junto com a reitoria, com o nosso pró-reitor hoje, que dá todo esse apoio, que conhece da vivência dos nossos polos também. Então, a gente precisa organizar lá uma ida ao polo, conhecer os colaboradores pessoalmente, fazer ali 1, 2, 3 dias de palestra, de entrosamento com essas equipes, e a Escola de Polos faz esse papel. E aí, quando não, a gente mantém o nosso cronograma virtual, que, assim, não é só um teleencontro, não. A gente tem momentos das escolas, da pós-graduação. Então, a gente faz até programas específicos só para tratar daquelas áreas com os colaboradores de polos. Isso é ótimo. Não, e pessoal, a gente já vai continuar a conversar, a gente vai entrar no intervalinho bem rapidinho, a gente já volta para falar justamente sobre como lidar com essa parte presencial na gestão de equipes remotas. Só um pouquinho. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra.
e Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Tinha que estar tudo aqui. Aqui tem cultura. Localizado no ponto mais privilegiado da cidade de Curitiba, no Pilarzinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13.1, TV Cultura, 13.2, TV Profissão, 13.3, TV Euronews e, em breve, 13.4, TV Enem Uninter, recebem o seu mais novo transmissor. Homologado pela Anatel com 10 vezes mais potência, vai atender a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, 4 Barras, Araucária, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperuçu. O Super Canal 13, ampliando sua potência de transmissão, vai aumentar muito mais a sua intensidade de sinal, possibilitando, assim, uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da nova área de cobertura. Parabéns, Super Canal 13. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Tem trabalho, tem carinho, tem zelo da Prefeitura por toda Curitiba. Zelo pela sua qualidade de vida. Ampliando para 36 mil as vagas para atividades gratuitas, como futsal, judô, musculação, natação, pilates, esgrima e muito mais. Zelo pela sua diversão. Nas piscinas aquecidas do programa Vivo Sábado para toda a família. Isso tudo é zelo pela cidade e por você. Prefeitura de Curitiba, orgulho de ser. Voltamos aqui para falar nessa segunda etapa aí sobre a gestão de equipes remotas. Eu estava aqui pensando, conversando aqui durante o intervalo aqui com a Fran. Fran, a gente acabou falando só da parte de comunicação dentro da Escola de Polos, mas tem outros setores, outros núcleos, como você comentou, né? Aí eu falei, meu Deus, a gente tem que terminar essa divisão antes da gente partir aí para mais desafios e ferramentas que você usa nessa gestão de equipes aí espalhadas aí da Uninter. Exatamente. Então, falamos da comunicação um pouquinho, né? Algumas das atividades Não, porque da comunicação. Senão a gente ia precisar de um programa para falar de cada etapa. Vocês viram, pessoal, como é complexo quando a gente coloca o volume envolvido, né? Mais de 100 comunicados por semana para milhares de pessoas, né? Centenas de polos. Então, a gente já coloca aí, já vê, o volume já gera complexidade naturalmente. Já. Né? Fora outras intempéries que vêm pelo caminho, mas eu acho que é legal todo mundo visualizar, né? Então você tem ali um setor responsável pela comunicação, pessoas que trabalham
só com isso, para tentar, né, chegar da melhor forma aí nessa ponta nossa lá dentro de cada cidade, né? Exatamente. Então aí temos a comunicação. Aí outra parte também tão importante, né, quanto todas as áreas da Escola de Polos, eu digo que são extremamente importantes, nós temos também a capacitação. Que é o nosso, a nossa essência da Escola de Polos, né? A Escola de Polos foi criada para formar as pessoas. Então, nós temos ali no núcleo de capacitação, nós temos as pessoas que fazem toda a seleção de conteúdo, né? De processos acadêmicos que precisam ser mapeadas, né? Na Uninter. E aí a gente, por meio de cursos, palestras, lives, formação permanente, que são esses programas que a gente faz ao vivo toda semana, nós vamos reforçando a capacitação. Mas essa capacitação que eu estou falando agora, ela é mais voltada à formação de cursos, por exemplo. Nós pegamos um processo lá, como o polo, ele matriculou o aluno. Como acontecerá as primeiras aulas do aluno, como que o polo faz esse acolhimento, como ele recebe esse aluno lá na ponta. Então, nós criamos um roteiro, né, de uma aula inaugural, de um momento ali inicial do polo, como que o polo deve fazer. Então, a gente faz todo o detalhamento daquele processo, a gente dá ferramentas para o polo fazer o recebimento desse aluno lá na ponta. O que é ótimo, né? Exatamente. Sim, porque senão cada polo trabalharia de uma forma, né? Eu acho que também não pode perder a identidade, né? Exatamente. Assim, eu acho que se o aluno muda de cidade, ele tem que perceber que ele continua na mesma instituição de ensino, né? Exatamente. A gente não pode ter, acho que, essa diferença, né? Não pode ter. O que ele vai ter é diferença de fuso horário que a gente tem, sim, né? Das localidades, mas assim, as pessoas que atuam no polo, elas precisam ter as mesmas informações que, né, qualquer outro mesma forma polo. de trabalhar, né? Exatamente, mesma forma de trabalhar. Então, a Escola de Polos mapeia todos esses processos acadêmicos junto com as áreas, com as coordenações de curso, para poder contar ali como o polo deve fazer o atendimento, como ele deve, num sistema, tem telas de sistema. Então, e acho que até tira a dúvida do aluno, né? Tira a dúvida do aluno. Porque o aluno às vezes pode chegar ali e nunca fez um curso à distância, muito comum. A gente, pelo menos, tem muita gente, né, que nunca fez, mesmo na pós. E aí, de repente, até ajudar esse aluno, né, como se organizar. Eu acho que esse papel do polo é tão importante, né? Isso, nós temos um curso estudos, específico para isso, que se chama Rotinas de Estudo. Ah, olha só. E aí legal. nós temos aí com o nosso psicólogo, o professor Ivo Carraro. Excelente. Acho que vocês já devem ter visto ele por aqui, se não viram, vão ver em outra oportunidade. Mas ele é uma pessoa, assim, extremamente... tem empatia, né, por todos os nossos alunos, nossos polos. Ele é um psicólogo extremamente competente, né, que atua com a gente. Então, ele fez um curso como administrar a sua rotina de estudos. Que não é fácil no EAD. Não é fácil. Vamos dizer que, né, todos nós que trabalhamos na Uninter já fizemos pelo menos um curso EAD, Exato. que é a formação docente para EAD. E mesmo a gente trabalhando com EAD, você tem que ter uma disciplina absurda para dar conta de tudo, então a gente sabe que realmente não é fácil. Então, mostrar para esse aluno, quando ele chega lá, esse papel do polo, acho que é fundamental para o sucesso da vida acadêmica, senão o aluno se perde, né? No começo ele pode ali, se ele demorar a engrenar, já está na metade do curso, né? Já. E aí né, é muito complicado você continuar estudando quando você está desmotivado, quando você encontra as dificuldades. Então, ali está o nosso papel de fornecer informações para essas pessoas em formato de cursos e, inclusive, certificamos essas pessoas no formato de cursos de extensão feito pela Escola de Polos. Então, hoje nós temos quase 14 cursos em andamento para os polos, que são só sobre processos técnicos. E para o polo é gratuito. O Tudo polo não gratuito, paga nada, não tem nada, só para a gente, né? Eles já estão querendo monetizar ali o investidor. Não, ele realmente é para ajudar, para melhorar, porque não tem como conhecer também, né, Fran? Eu acho que a pessoa, mesmo que tenha trabalhado em outra instituição do EAD, cada uma tem sua estrutura, né? Seu formato, seus sistemas. Exatamente, difere demais. Então, não tem como a gente achar, por mais que a pessoa tenha experiência em educação à distância, ela não vai saber dos processos internos da instituição. E esse é o curso que eu falo da Escola de Polos, que é só curso... para o dia a dia do trabalho mesmo, são formação na linha do processo técnico, para o dia a dia, atender o aluno, fazer matrícula, tudo isso que a gente comentou dentro do cenário da Uninter só. Então, ele é um curso interno
só entra com, ótimo, se tiver um RU, uma senha ali, que a gente fala que é um cadastro, né, com a gente, e aí ele tem acesso a essas informações. E nesse núcleo de capacitação também na Escola de Polo, nós fazemos uma gestão de bolsas de pós-graduação para esses colaboradores. Então, todos os colaboradores de polo, eles têm, os orientadores educacionais, né, e gestores, têm a oportunidade de cursarem cursos de pós-graduação com bolsa. Isso foi uma parceria que a Escola de Polos fez com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, para que a gente pudesse fornecer uma formação a nível superior, né, além da graduação, uma formação específica. Então, a gente dá a oportunidade dessa pessoa, além de atuar nos nossos polos, ela tem uma bolsa de pós-graduação, 100% também, que é administrada pela Escola de Polos, ali junto com o Departamento Financeiro e a Pró-Reitoria de Pós. Que bacana, né? Porque daí pode pegar uma bolsa, um curso voltado, sei lá, para gestão, né, do polo, ou de repente um curso voltado para metodologia, para didática, de repente para pessoa acabar se especializando em algum curso que tenha muita demanda na região, que a gente sabe que tem regiões que têm demandas por determinada área, outras por outra, ou de repente um curso na área de marketing comercial. Exato, ainda mais agora, né, que o marketing digital está aí, super acompanhar, alta. né, essas diferenças. Muito legal, Fran. Então, a gente tem comunicação, capacitação. E aí tem o relacionamento, que aí são as integrações. Lembra que eu falei no comecinho? Da parte presencial? Isso, quando o colaborador chega no polo ou um gestor assume, né, um polo, fez um contrato porque com a gente. acontece trocas às vezes também. Tem trocas ali, é um negócio, né? A pessoa às vezes abre mão daquele negócio, vem uma outra pessoa para administrar, para gerir aquele polo. Então, a gente fala, é uma unidade acadêmica de negócio também, né? Por que não? Então, aí a gente traz essas pessoas para integrações acadêmicas, que aí elas podem ocorrer tanto virtualmente, pelo Teams, né? Pela chamada de vídeo, enfim, a forma que der para fazer. Mais prática no momento. Exato. A gente faz essa reunião, nós temos colaboradoras específicas na Escola de Polos para fazerem esse contato e tirarem as dúvidas iniciais. Né, de como fazer tudo isso, como trabalhar na Uninter. Apresentamos todas as áreas da Uninter, todos os nossos sistemas. Nossa, uma enxurrada de informação. Exatamente. Essa reunião não é uma reunião de meia hora, não. Não, eu acho que é uma imersão ali. É bem demoradinha. E aí também, nos casos específicos, nós vamos presencialmente para essas localidades. É isso que eu ia perguntar. Sim. Como que acontecem essas visitas, assim? Eu acho que deve ser muito legal. Você conhecer, né? Imagino que cada polo, em cada região, você encontra uma situação diferente. Sim. Né? Quando vai, né? Aqui no sul é uma realidade, sudeste outra, norte, nordeste, centro-oeste. Eu acho que existe isso. Você percebe realmente... Eu estou na Uninter, mas eu estou em outra localidade. Eu acho que dá para perceber, né? Tem muito disso, né? O nosso Brasil é muito diferente. Então, a gente vai desde uma cultura, né, diferente ali, quando você chega na cidade, você é muito interiorana, né? Ela tem uns aspectos bem diferentes. Até porque, às vezes, a Uninter é a única instituição de ensino superior na cidade. A gente sabe disso, né? Exatamente. Que tem algumas que é a faculdade da cidade, né? Eles chamam até assim, né? Exato, e é muito gostoso quando a gente chega lá, por termos esses momentos virtuais com eles, quando a gente chega eles já nos conhecem, mas a gente não conhece eles, então é muito interessante você... E aproxima? Aproxima demais, aproxima, cria isso na equipe remota, assim, ela cria uma identidade ali, né, um pertencimento deles. Da instituição. Exatamente, porque nós carregamos, né, o nome da Uninter, e chegamos lá. E da sede, lá, no caso, né? Da sede. Então, assim, nós somos a Uninter lá na localidade. E às vezes a cidade é tão pequena que aí quando você chega é um evento. O polo não deixa por menos, assim. Eles chamam. Eu tive a oportunidade de estar agora na cidade de Barracão, essa semana. Então, bem no interior de Santa Catarina. É Paraná ainda, mas divisa com Santa Catarina. Eu achei que era Santa Catarina. E é fronteira com a Argentina. Nossa. Então, assim, é muito pertinho ali. É uma tríade, né, de cidades. Então, assim, tivemos lá secretário da Educação, prefeito, autoridades,
ONGs que trabalham com os polos, que os polos fazem um trabalho excepcional de responsabilidade social que legal. também. Então, a gente pode até vir falar um pouquinho do prêmio de responsabilidade social. Sim, que é lindo, né, na verdade, né? Muito legal. Então, assim, aí quando estive lá, a gente percebe, assim, o carinho deles por receber, e os colaboradores dos polos já nos conhecem, e aí eles vêm perguntar, então, eu vi você falando tal coisa, mas eu ainda tenho uma dúvida. Então, é muito gostoso você ver que eles estão engajados, que eles acompanham os processos, porque a gente vê que quando isso não acontece, a gente se perde ali dentro das informações. Não, e a responsabilidade, né, da informação que você passa aqui ou de toda a equipe da Escola de Polos, para chegar lá é muito importante, né, cuidar com o que você está passando, ter certeza que aquela informação está correta, porque eles estão realmente prestando atenção e vão acabar executando da forma que vocês estão pedindo. Isso. Né, vamos dizer, né? Por isso, quando muda um processo, a gente tem que imediatamente já ir ao vivo, mandar comunicado, fazer interação com eles, porque a chance de continuar replicando uma informação errada é muito grande quando a gente trabalha assim. E quando você percebe assim, tem mais algum setor? Então, daí tem essa parte do... Ainda tem. Então, temos lá o relacionamento, né? Que é esse contato diário com o polo. Que percebe essa necessidade de um presencial, de repente. E não só uma demanda que vem da gente, tá? A gente tem ali uma situação acadêmica que está tendo dificuldade de desenrolar lá na ponta. A gente chama da Escola de Polos mesmo, faz uma reunião, chama determinadas localidades para perguntar qual a maior dificuldade. A gente mapeia, né? Sim. E aí essas pessoas que fazem esse relacionamento estão sempre, diariamente, sim, falando constantemente. Com os polos. Constantemente. Cerca de 80 chamadas de vídeo por semana. É bastante então, também. são bastante, assim. E cada uma demora uma hora e pouco. Sim, porque daí acho que são situações pontuais, né? São que daí tem que ajudar a resolver, né? Exatamente. E aí a gente tem uma área só documental, né? Super importante, né? Na Escola de Polos, que é um registro dessas pessoas que trabalham no polo com a nossa instituição, os orientadores educacionais. Né? Para que eles possam exercer atividade lá, eles têm que ter uma formação mínima, né? Exigência ali, porque isso vai nos nossos indicadores para a reitoria, nos processos de avaliação de curso, de reconhecimento, então, processos do MEC mesmo. Então, a gente tem essa equipe que faz só a parte documental ali de registro, de cadastro. Que também é minucioso, né? Assim, né? É algo que tem que estar bem certinho, porque quando vem uma visita do MEC, eles escolhem o polo de forma aleatória, né? Exatamente. Então, como saber? Todo mundo tem que estar bem redondinho, porque vai que ele é o da... E visita do MEC também tem toda semana, né? Exato. Porque o volume de cursos também é grande, né? Na graduação. Então, acaba que sempre tem que estar tudo em dia, né? Essa parte bem organizada. E essa parte ali de documentação, ela também é super importante na gestão do polo. Por exemplo, se o gestor ele é novo, ele começa a trabalhar com a Uninter agora, ele tem uma integração específica que vai falar para ele sobre as possíveis dificuldades que ele vai encontrar que pode ter. na equipe dele. Porque às vezes a pessoa é empreendedora, mas ela não tem uma equipe, não tem uma... Está começando agora mesmo. Não tem uma experiência. E aí a gente vai trabalhar as questões jurídicas de trabalho. Essa era a minha próxima pergunta. Tá vendo? Se vocês trabalhavam, como que era com a parte contratual? Porque eu sei que tudo isso envolve muita parte de contrato, a parte jurídica, departamento, né, jurídico junto, ou comercial, de repente. Eu acho que também a Escola de Polos tem uma proximidade muito grande com esses departamentos, né? Sim, o comercial é nosso grande, né, aliado ali junto com os polos. Nós dividimos essa gestão, né, a gestão comercial, que trata as questões mais estratégicas, de resultado, vendas e posicionamento, bem empresarial, né, no bem caso. empresarial, posicionamento de marca, e nós trabalhamos as questões acadêmicas. Mas dentro da escola, desse núcleo específico, a gente trabalha as questões de contratação, de registro dos colaboradores desses locais. Então, a gente, além de indicar para o gestor qual tipo de contratação ele tem que fazer em carteira, se ele é um prestador de serviço, quantas horas no mínimo essa pessoa precisa ter o vínculo no polo, né? Então, a gente vai trabalhar essas questões e também código de conduta,
né? Porque Sim. querendo ou não, a Uninter tem o código de conduta, nós temos missão, visão, valores, que elas têm que ser replicadas para esses nossos parceiros. Que é aquela padronização que tem que acontecer. Padronização, exatamente. Assim como toda empresa, né? Então, a gente trabalha com eles nessa conscientização, na orientação pontual, nas questões trabalhistas. Então, a gente tem também o jurídico, que é o nosso parceiro, que traz muitas informações ali, e nos dão munição para trabalhar com esses polos. Então, Mas e vocês aí acabam se envolvendo um pouquinho de tudo que o polo acaba fazendo, né? sim. De uma forma, mesmo sendo a responsabilidade mais acadêmica, mas eu acho que acaba se envolvendo porque o elo fica forte, né? Fica. Ali com aquele gestor. Isso, e quando ele tem uma dificuldade, né, um colaborador que teve que ser desligado, né, e aí a gente sempre está ali com eles, acompanhando, indicando, né, qual o melhor caminho, o que fazer. E aí a gente também trabalha a questão de avaliação de desempenho com os polos. Interessante. Por quê? Porque às vezes eles têm os colaboradores lá, como eu falei, a falta de experiência às vezes nos levam a alguns erros, né? E aí a gente monitora, por exemplo, que tal pessoa, tal colaborador não está entregando o que o polo precisa e isso está prejudicando o rendimento dos nossos alunos, por exemplo. Não assim, tá? acaba, claro. Exato. Ou uma evasão maior, uma de repente, evasão maior. naquele polo, né? E o gestor não está sabendo como lidar. Aí a escola de polos vem tanto com cursos específicos, a gente montou, inclusive um curso para orientadores educacionais, falando só da prática deles, como que eles devem atuar lá, é bem focada mesmo, mas também a gente atua na orientação ali do gestor em fazer uma avaliação de desempenho e saber se aquele colaborador está na atividade correta. Tem isso de também. acordo com o perfil dele. Porque às vezes a pessoa é muito boa, mas ela não está aonde ela deveria estar, né? Eu acho que acaba dificultando as coisas, né? Exato. E aí vem os tradicionais, né, situações ali, desmotivação, né, falta de comprometimento, que aí a gente tem em todas as equipes. E no polo não é diferente. Isso que eu ia falar, remoto ou presencial. Remoto ou presencial. O ser humano oscila, né, na verdade, né? Então eu acho que isso acaba crescendo, né? Porque acho que você comentou no primeiro bloco, a dificuldade de perceber isso numa equipe remota é mais difícil, né? É mais difícil. Você saber, aquele polo está desmotivado, ou está acontecendo alguma coisa naquela região que está dificultando o trabalho deles, né? Porque pode acabar acontecendo também, né, Fran? Um desastre, né, que aconteça natural, de repente, poxa, aquilo ali fica durante meses atrapalhando a situação ali do polo e a gente às vezes acaba nem percebendo, nem sabendo. Então, são dificuldades realmente interessantes. A gente está quase acabando. Nossa, eu queria só que você colocasse, você falou bem um pouquinho, né, que algumas coisas da pandemia, na pandemia imagino que esse trabalho tenha sido extremo, né, você já comentou do trabalho do emocional de quem estava lá e que você manteve, acho isso muito legal porque não seria uma responsabilidade da escola de polos, mas eu acho que é um lado humano, né? Que se você tem essa possibilidade, por que não, né? Eu acho que é bem bacana. Mas o que mais que você aprendeu durante a pandemia nessa gestão remota que ficou? Que você falou assim, foi ruim aquele período, mas acabou ficando. Eu acho que, ou de repente uma rotina no polo, o polo se acostumar mais com a live, com o teleencontro. Não sei se isso acabou acontecendo depois da pandemia. Sim, acabou. Eu acho que a gente tem os dois lados, né? De ter a tecnologia a nosso favor, a gente aprendeu e desenvolveu muito, em muitos aspectos, os colaboradores dos polos, porque nós inserimos ferramentas novas, né? De interação, eles encontram um aluno onde o aluno estiver hoje. Então, isso é muito bom, porque a gente usa muito mais as tecnologias ao nosso favor. E, ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma regra ali de horário, porque quando você está trabalhando remoto, né, você tem uma tendência de o trabalho fazer parte da tua casa fazer parte do teu trabalho. E acaba que pode ficar 24 horas, se você duvidar nesse volume todo. O computador fica ligado ali o tempo todo, o celular, né? Hoje o celular, ninguém fica sem o celular. Então, a gente sabe que a todo momento você está respondendo uma questão ali, respondendo uma dúvida, não sei o quê. Então, assim, você manter
realmente administrar o teu tempo. A gestão do tempo é uma coisa que para mim a pandemia trouxe. No começo ali a gente se bateu muito, Sim, mas imagino. depois você Todo começa... mundo, né? Exatamente. E aí depois você começa a perceber quanto é importante você realmente se desligar e trabalhar nos seus horários, porque aí você rende mais. Sim. Né? Exatamente. Um colaborador que está descansado, que está focado. Não, esse é o meu momento de trabalhar. E aí ele vai entregar mais e ele vai trabalhar melhor com os recursos que ele tem. Sim. Então, essa é uma questão da gestão do tempo. A outra questão da pandemia que nós falamos foi a saúde, né? Ótimo. O olhar para a saúde, a nossa sociedade como um todo, ela precisa, né, resgatar algumas questões ali, tanto de alimentação, atividade física. E isso a gente começou lá na pandemia e a gente continua fazendo. Não, e que continue mesmo, né? Que seja permanente. Que seja permanente, é tão bom, né? A gente olhar para o nosso bem-estar. E aí, essa facilidade, mas também as outras questões que eu percebi é que, além de fazer tudo isso, a gente precisa resgatar a presencialidade também em alguns momentos. Isso é verdade. Né? O coletivo, a importância, né? O coletivo do presencial. precisa, exatamente. Por exemplo, as empresas têm os coworks e tal, mas a gente não pode deixar o nosso aluno fazer um curso todo sem ir ao polo. Nenhuma vez que seja, ele precisa né? conhecer, né? E é claro que a Uninter está investindo nisso, as atividades práticas. É um momento de trazer esse aluno, principalmente, né? Nós estamos montando laboratórios equipados, didáticos nos polos, em todos os nossos polos, para que os alunos dos cursos que usam esses equipamentos venham, né? Possam ir, né, ao polo, fazer suas atividades. Então, assim, a gente sabe dessa necessidade. O MEC nos cobra também como legalidade desses momentos presenciais. Então, a gente sabe que tem a facilidade de você fazer uma ou outra orientação ao aluno remotamente? Tem como sim. Isso nos permitiu, né? A gente conseguiu encaixar, né? Agora nós estamos mais afinados. Mas a gente precisa também resgatar dessa parte, né? a convivência. Ou às vezes pegar uma palestra da Uninter e chamar todo mundo para assistir presencialmente no polo, né? Aluga um telão, todo mundo junto. Eu acho que também é uma oportunidade, de repente, né? De integração, né? Do polo, dos alunos, os alunos entre eles, né? Eu acho que é bacana mesmo. Fran, muito obrigada por compartilhar toda a tua experiência. Vejam que não é fácil, pessoal, mas é possível. Sim. Eu acho que com um pouco de esforço, um pouco de organização é possível, a gente consegue fazer essa gestão de equipes remotas. Muito obrigada novamente, Fran. E, pessoal, vocês sabem, Por Dentro da Pós acontece todas as quartas e sextas. É sempre um programa diferente, um tema diferente, trazido aqui por mim e pelos meus colegas coordenadores da pós-graduação. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.